Oi, queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Aproveitando o friozinho que tá aí, fazendo aí na tua casa, obviamente, onde tu tá, estudando no teu quarto, não sei. Até porque o vestibulando estuda em qualquer lugar, né? É no ônibus, é em pé aí na fila do buffet livre, é em qualquer lugar, vocês obviamente estão com o livrinho ali, ó, folhando, aproveitando o tempo, né, para se preparar. Até porque agora no fim de semana tem vestibular da Ubra e essa é uma questão, como vocês, a gente já comentou em aula até, a Ubra cobra bastante a parte de geral, com estequiometria e também um pouquinho de atomística, essas coisas bobinhas, inclusive inox, que é uma questão que cai bastante na URGS. Então, pensando nisso, veio bem a calhar justamente o tema 2, que é o tema sobre oxirredução. Eu postei esse tema ali já, então, acho que no fim de semana, se não me engano, domingo ou no início da semana na segunda. Espero que tenha dado tempo para vocês fazerem. Caso vocês não fizeram ainda, caso vocês tenham dúvidas sobre alguma questão do tema, eu estou agora disponibilizando a correção, né? Então fiz questão por questão, comentei uma por uma para ti. Espero que ajude bastante aí nesse estudo de vocês a respeito acerca de oxirredução. E repito, como sempre, como é de praxe, qualquer dúvida, qualquer problema, por favor me chamem. Eu estou à disposição para a gente fazer um plantão da amizade para tirar quaisquer eventuais, enfim, confusões que venham a acontecer sobre a matéria, que é uma matéria bem boa, uma matéria bem importante nas provas que vocês vão fazer. Espero que vocês aproveitem bem, aproveitem também esse frio aí assistindo, depois de ver o teu seriado Netflix, também assistindo a correção do tema, certo? Um grande abraço, obrigado e aproveitem a correção. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom, queridos, vamos começar aqui então a fazer as questões do tema, né? Deixa eu mostrar aqui para ti então. A primeira questão é bem fácil, tranquila e tudo está baseado no método redox, né? A gente vai observar antes e depois a reação e vai ver se aumentou ou diminuiu o NOx. Por exemplo, nessa reação, como ele pede, ele diz: a cebola contém derivados de enxofre que escurece talheres de prata e este fenômeno pode estar representado pela reação. Então, a respeito do fato, pode-se afirmar que a primeira coisa antes de começar a fazer deduções ou tirar quaisquer conclusões, a primeira coisa que é interessante é o cálculo do NOx. Por exemplo, a prata sai de 0 e vai para a prata mais 1. Lembrando que a prata tem NOx fixo, quando está ligada a qualquer outro componente ou elemento, ela sempre vai ter NOx mais 1, não é? E o oxigênio, observem bem, o oxigênio ele está aqui nessa parte sozinho, então ele é simples, vai de 0, vai para oxigênio menos 2. Então a gente já sabe quem é que oxida e quem é que reduz. A prata, ao sair de 0 e ir para mais 1, vou colocar aqui embaixo, ela sofreu uma oxidação. Oxidação. E se ela sofreu uma oxidação, ela é um agente redutor. Lembrando que é sempre o contrário, sempre o contrário, sempre o contrário, como a gente viu em aula, ok? Porque para alguém doar elétrons, esse alguém precisa provocar o recebimento de elétrons por parte de outro componente. Portanto, quem doa o elétron, quem oxidoa o elétron, força a redução de outra espécie. Então é um agente da redução de outra espécie. Portanto, resposta bem fácil, questão simples, a prata é o agente redutor. Está aqui. Por quê? Porque ela está sofrendo, como tu bem vê, oxidação. Certo? A próxima questão é uma questão bem interessante que até já caiu várias vezes, é uma questão bem repetitiva, e ela é bem fácil, só o único problema é que tem que cuidar da palavra não, né, pessoal? Não, porque ela está querendo a que não está correta. E pelo fato de querer a que não está correta, a gente tem que ter um pequeno cuidado, certo? Então vamos lá. Na obtenção industrial do estanho se dá através da cassiterita, está ali a reação. Então, analisando-se a equação acima, não se pode afirmar que, vamos lá. Primeiro, NOx do estanho, dá para fazer pela regra do chiqueirinho ou dá para fazer pela regra da tesoura. Vou aplicar um chiqueirinho aqui, ó. Menos 2 vezes 2 menos 4 para dar 0 mais 4. Então, o estanho vai de mais 4, aqui nesse caso, até estanho zero, aqui está bem fácil de perceber que é um estanho de substância simples. E o carbono vai de 0, vou colocar ele aqui, 0, para carbono mais 2. Então, vai de menos 2, para dar 0, mais 2, mais 2.
Então, o estanho sai de mais 4 e vai para estanho 0. Pô, estanho mais 4 para estanho 0 foi uma redução, obviamente, né, pessoal? E foi uma redução de 4 elétrons. E o carbono está saindo ali de carbono 0, vou colocar aqui para ti também, e indo para carbono mais 2. Então, é uma oxidação. Vou escrever do ladinho aqui, o estanho sofre redução, vou colocar red, e o carbono oxidação, vou colocar oxi. Vamos lá. Casterita é constituída por óxido de estanho 4, tá certo, né? O óxido é toda substância binária, ou seja, tem dois elementos, na qual uma delas é o oxigênio, a última é o oxigênio. Como ali no caso vocês veem SNO2. Então tá certa a primeira, correta a primeira afirmativa. E é 4 porque o NOx do estanho é 4. O NOx, número de oxidação, né, é o significado da sigla NOx, variou de mais 4 para 0. Tá correto também. C, ocorreu redução do estanho, como a gente viu, correto também. D, pula D, por quê? Porque é sim. E, a reação pode ser denominada oxirredução, claro, tá certíssimo. Resposta certa, que vocês poderiam chegar ou por eliminação ou por um breve conhecimento de potenciais. O estanho tem um elevado potencial de oxidação. Tá errado. O potencial de oxidação, que é uma propriedade, uma referência, na verdade, que a gente usa bastante na química para saber quais os metais têm maior tendência em doar elétrons e quais têm maior tendência em receber, é um potencial baixinho. O estanho tem potencial de oxidação de 0,14 volts. Então é um potencial bastante baixo, um potencial pequeno, né? E em comparação a outros metais, como por exemplo alumínio, sódio. Se vocês quiserem ver os potenciais de oxidação, vocês podem localizá-los aqui no livro. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, tá aqui no livro, na parte de eletroquímica, onde fala em potencial padrão. Tu viu ali? Ó, tem uma tabelinha com os potenciais. O de redução tá aqui nesse lado, vocês podem ver. O de oxidação é exatamente o oposto. Então, como eu falei para vocês, daqui eu não consigo mostrar o estanho, porque nessa tabela não tem o estanho. Mas altos seriam justamente potenciais como mais 3,04, que seria do lítio, né? Assim, mais 2,71, que seria do sódio. Estes seriam altos potenciais. Ah, mas tu é bem burro mesmo, tá escrito menos, tá botando mais. É que o potencial de oxidação, queridos, é o oposto ao de redução. Então, se o de redução tem sinal negativo, o de oxidação tem sinal positivo. Mas, em suma, não é uma parte que a gente vai trabalhar agora ainda, a gente está no início da eletroquímica, engatinhando na eletroquímica, e potencial é uma referência, é um dado referencial que é obtido a partir da reação de metais com hidrogênio e que serve para dizer se o metal ou uma substância tem maior ou menor tendência que outra em doar elétrons, digamos assim. E repito, por eliminação, chegaremos facilmente nessa alternativa, certo? Resposta incorreta, então, letra D. 5. Na questão 5 é muito interessante, eu até gravei na aula gravada, se vocês observarem, eu acrescentei nessa aula um vídeo de uma explosão. Explosão ali de um permanganato com ácido sulfúrico, ou seja, exatamente dessa reação, para vocês verem isso, que é uma reação bastante explosiva. Eu vou tentar aqui colocar agora de novo esse vídeo, vamos ver se ele reproduz rapidinho. Deixa eu dar uma olhadinha ali, ó, química, fechou? Vamos ver se ele tá gravado aqui, se tiver eu já mostro pra vocês de novo. Não tá, infelizmente não tá, eu tirei ele, né? Deixa eu só dar uma última tentada aqui em todas as fotos. Tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ó, esse é o vídeo. Vamos ver se ele reproduz aqui, se não... Parece que não está. Eu vou colocar aqui reproduzido. Um pouquinho de permanganato de potássio. Esse vídeo está na aula, eu vou passar direto ali, ó. Ele está botando permanganato, que está ali agora, tá vendo? Permanganato. Vai jogar o ácido sulfúrico, jogou o ácido sulfúrico. Olha a reação agora. Olha só, aparentemente deixou não meio aconteceu aquoso, nada, né? Vou colocar um pouquinho de água. Mas aqui que tá a magia. Eu tenho Pra aqui vocês verem, uma esse seringa com um pouco pedaço de de água. vídeo eu acrescentei na aula, repetindo. Ó, joguei água para ionizar o ácido para fazer ele se soltar. Olha o que acontece. Começa a explodir. Então esse fogo que está saindo aí que vocês estão vendo é justamente decorrente do oxigênio atômico ou oxigênio ativo, como a gente chama. Tudo bem? Então tá aí a reação que tu estás e parece vendo que não deu muito... também agora no livro, nessa questão 5.
que é justamente sobre o oxigênio bastante reativo. Nessa questão vocês também fariam ela a partir de eliminação, lembrando que eliminação é um critério para resolver as questões. Então vamos lá, a reação ocorre entre dois óxidos? Não, isso é um conhecimento de inorgânica que é muito comum aqui. É entre um sal e um ácido. Tá errada a primeira, tá? Errada a primeira. Permanganato é o agente redutor. Vamos ver, eu vou fazer o NOx permanganato aqui para vocês verem. Vou usar a regra do chiqueirinho. Menos 2, menos 8, mais 1 do potássio, mais 1, mais 7 para ficar 0. Mais 7. Então ele vai de mais 7 para manganês, façamos aqui juntos. Menos 2, menos 4 para dar 0, mais 4, mais 4. Para manganês, mais 4. Queridos, de mais 7 para mais 4 é uma redução. Redução. Então, o permanganato não pode ser o agente redutor porque ele sofre redução. Ele tem que ser o oxidante. Está errada essa afirmativa. Ocorre uma reação de simples troca. É uma questão chata, né? Simples troca é uma reação onde ocorre troca de substâncias simples. Vocês podem perceber isso também logo, a gente já vai entrar em reações inorgânicas. Tá ali, ó, página 39, vai ser assunto em seguida. O que é uma reação de simples troca? É uma reação onde ocorre a troca de substâncias simples. Tu tem uma substância simples no início, tu vai ter outra substância simples depois, como vocês podem perceber aqui nessas representações. Ó, sódio antes reagiu, trocou por hidrogênio. Ferro antes reagiu, trocou por hidrogênio. Então, essas são reações de simples troca, tudo bem? Não são aquelas ali, ou não é, no caso, aquela reação ali, certo? Então, tá errada, lembrando que simples troca a gente vai ver na sequência, agora já na próxima unidade, que é inorgânica. O manganês sofre redução de mais 7 para mais 2, é errado, não é para mais 2, é para mais 4. E aí a resposta certa, o oxigênio liberado é reativo, tem esse trecho na aula, o professor comenta isso na aula 2, e também passei para vocês agora o videozinho disso. Não esqueçam, é importante. Vamos para a próxima, então a próxima para mim é a 8. Questão 8, essa é bem importante, ó. Qual processo abaixo não é de oxirredução? Isso é super comum. Neutralizações, fiquem, sabe, atentos, não são reações de oxirredução. Ela não é, a resposta que vocês devem marcar já é a primeira. Vou mostrar para vocês. A neutralização é uma reação muito popular na química, é a reação entre um ácido e uma base, tá ali, ó. É a basa, gosto de chamar assim, basa, ó. Base mais ácido da sal mais água. Nessa reação, o NOx de todo mundo fica igual, ó, porque é uma troca de íons. Toda a reação de dupla troca, que é o nome dessa reação genérica, neutralização, todo mundo fica com a mesma carga, ó. Mais 1, nitrogênio é mais 5, oxigênio é menos 2. Lembrando que eu cheguei a mais 5 no nitrogênio pela regra do chiqueirinho, tá? Se tu fizer ali, tu vai achar mais 5. Menos 2, mais 1 e menos 2. Tá vendo? Ninguém muda o seu NOx, todo mundo fica com o mesmo NOx. Porque essa reação é uma reação onde apenas os íons trocam de lugar. Que é essa reação aqui que vocês podem perceber também, está na página de número 39. É uma reação onde apenas há troca de íons e não ocorre oxirredução. Isso é bem comum, eles adoram chamar a atenção dos alunos para isso. Tá ali outras reações também no material de dupla troca, onde a gente tem formação de produtos insolúveis, voláteis e assim por diante. Mas observem, nunca ocorre troca de NOx. Se vocês fizerem o NOx de qualquer uma dessas reações aqui, ó, apresentadas, vocês vão perceber que sempre fica igual, tudo bem? Então essa é uma máxima importante aí lembrar, porque é uma questão bastante batida nas provas de química. Então a resposta, onde não ocorre oxirredução, primeira. Produção de eletricidade por célula eletroquímica vide pilha. Pilha transforma energia química em energia elétrica. Corrosão é associada à oxidação, toda corrosão é proveniente de uma oxidação. Formação de ferrugem também é a oxidação do ferro. E recuperação de prata é a transformação da prata mais, que está em outros compostos, para prata zero, que vai acabar sendo prata sólida ou metálica, que é um processo de redução. Tudo bem? Resposta então, letra A. Depois a 8 tem a 9, que é uma questão bem bacana, onde te dá várias reações de um processo total e pergunta: dentre elas, olha só,
1, 2 e 3 são processos químicos. A 3 não, né, pessoal? Porque passa de gás para sólido, isso é um processo físico. Então, tudo que tem 1 a gente deve tirar. Tudo bem? Ficando ali apenas já as alternativas A, D e E. Na etapa 1 ocorre oxidação do zinco. Se nós fizermos aqui o chiqueirinho da etapa 1, vocês vão perceber que o zinco que tem NOx fixo, ele vai de mais 2 para mais 2. Tá? Então o zinco não muda o seu NOx. E se ele não muda o seu NOx, não ocorreu oxidação, né, queridos? Vocês podem chegar a mais 2 também, caso não lembrem que o zinco tem NOx fixo, pela regra do chiqueirinho, lembrando que calcogênios, elementos da família 16, no final da fórmula, tem NOx menos 2, certo? Então tá ali direitinho, ocorre a oxidação do zinco, tá errado. Então a 2 também tá errada. E aí a gente mata a questão bem fácil, bem simples. Na 4, as 3 têm oxirredução? Não, de forma alguma. A 3 nem é uma reação química. Então a resposta 2 só pode ser a 3 que diz. Na etapa 2, a redução do zinco. Vamos ver. Na etapa 2, o zinco sai de zinco mais 2 e vai para zinco 0. Realmente teve redução do zinco. Tá? Então, resposta certa, letra A, apenas a 3. Na questão 9. Questão bem boa, bem fácil. Questão 12. Essa é uma das questões mais erradas nesse material. Me perguntam muito nos plantões e tal. Vou apagar aqui para fazer de novo. Eu tinha feito ela em outro momento. Vou fazer aqui então do zero. Eles dizem que gases tóxicos como NO e CO são nocivos à saúde. Portanto, para podermos afirmar que o catalisador automotivo serve para que o catalisador automotivo serve para promover. Vamos lá. Ele tem que evitar a formação desses óxidos. E para evitar, comecemos assim. Ele teria que transformar o NO em alguma coisa de nitrogênio que não fosse nociva. E uma coisa de nitrogênio que não é nociva, por exemplo, deixa eu colocar só... Eu vou fazer só a relação entre os dois, tá? Não vou colocar uma reação inteira aqui. Seria, nitrogênio puro, zero. Substância simples. Porque o nitrogênio substância simples, ele é 80% praticamente da atmosfera. E convenhamos que ninguém morre respirando, né, pessoal? Morri de tanto respirar. Não, capaz. E ali o CO. CO, carbono passa de mais 2 para carbono, tem que ser para o CO2, porque o CO2 ele é produzido a todo instante por nós, na nossa expiração, e também ninguém morre por expirar. Então o carbono precisa oxidar. Portanto, a resposta é N precisa reduzir e CO precisa oxidar. Redução do NO e oxidação do CO, ok? Então, repetindo, nitrogênio não é algo nocivo para a gente e gás carbônico também não é tão nocivo para a gente. Então, eu preciso transformar esse componente aqui em nitrogênio e esse aqui em gás carbônico, que seriam coisas menos nocivas, certo? Então, redução do primeiro, do NO, e oxidação do CO. Depois da 12 eu tenho a 14 aqui para fazer, que também é uma questão bem interessante. Fala assim, o agente ativo dos alvejantes, que é o Alvex, de uso doméstico é o hipoclorito. Vale a pena saber disso, hein? Essa é uma questão super popular. Nos processos de branqueamento, esse íon sofre redução. Se esse íon sofre redução, significa que esse íon recebe elétrons. Vem um elétron e é recebido por ele. Então tu não precisa fazer a reação, só precisa lembrar que ele recebe elétron, porque sofre redução, e isso faz com que ele se torne um agente oxidante. Então vamos lá. Significa que a substância que sofre ação do hipoclorito recebe elétron. Não, querido. Quem recebe elétron é o hipoclorito, sofre redução. Se ele sofre redução, ele é que recebe o elétron. B. Diminui o número de elétrons. Não, se ele recebe o elétron, aumenta o número de elétrons. Hipoclorito é redutor. Não, se ele sofre redução, ele tem que ser oxidante. Hipoclorito é convertido em cloro elementar ou íon cloreto. Não sei. Não ocorre transferência de elétrons. Ocorre sim. Então a resposta certa é a letra D. Pensa comigo, se o hipoclorito, cujo NOx do cloro é mais 1, porque pela regra do chiqueirinho, para dar menos 1, tem que ser mais 1, tá vendo?
Ó, ele passar para cloro, que é 0, ou para cloreto, que é -1, em quaisquer um desses casos, ocorre justamente um processo de redução. Porque de +1 para 0 ou de +1 para -1, há uma diminuição do NOx. Logo, resposta certa, letra D, mesmo sem saber a reação. Certo? Então, 14, letra D. 15, essa também é uma questão que fiz ali recentemente para alguns alunos, os plantões. O pessoal nos plantões me pediu muito ela, o pessoal que já estava fazendo as questões antecipadamente e tal. Então isso é muito bom, muito positivo, ajuda bastante aí já a entender o que a aula vai pedir, é uma dica que eu sempre dou para todo mundo. Dá uma revisadinha no que vai ser a matéria da aula antes. Lembra que no início do livro, ó, o professor coloca no cronograma no início do livro, ali ó, bem organizadinho para tu não te perder. Tá vendo? Ó, cada dia qual vai ser a matéria dada, qual vai ser o assunto, e tem em cima inclusive das aulas de cada assunto. Olha ali, ó, aula 1, tá vendo? Justamente para que a gente lembre, ó, o que eu vou ver nessa aula 1. Então sempre é uma atitude muito legal, muito positiva, essa revisão prévia dos assuntos. E tu chega na aula já super atento, sabendo o que tu tem que perceber na aula, tudo bem? Então vamos lá, essa questão é uma questão bem difícil, que ela vai requerer que tu faça uma separação desse íon dicromato de amônio. Não tem como fazer outra coisa, tá pessoal? Então eu vou colocar o dicromato de amônio aqui para ti, eu vou escrever ele. Ó, esse é o dicromato de amônio, é o NH4, 2Cr2O7. Eu vou colocar inclusive aqui do lado um parênteses e um 1, porque isso aqui é o ânion, isso aqui é o cátion, é bem estranho, mas é assim mesmo. Então eu vou fazer aqui embaixo, ó, como é que vai ficar? Vou trocar até as cores para vocês verem. A gente vai aplicar uma regra da tesoura. Você tem que separar o NH4, que é o íon amônio. Se alguém tiver dúvida, pode assistir ali a correção de estruturas de Lewis. Eu fiz todas as estruturas, inclusive essa, e comentei que ele é um dos íons importantes, que tu deve lembrar, tá aqui no canal mesmo, né? Logo abaixo tu procura ali correção de moléculas ou estruturas pelas distribuição eletrônica de Lewis, tá? Então dá uma olhadinha ali. Ó, ele é positivo. Ele é o cátion, essa é uma ligação iônica. Depois vem o dicromato, que fica aqui do lado, que é um ânion negativo, Cr2O7, que tem aqui a ligação iônica, portanto ele é o ânion. Então a gente vai fazer a regrinha da tesoura, vou fazer para ti, ó. Tu passa esse 2 para lá, passa esse 1 para cá, tá vendo? Ó, então aqui vai ficar mais 1 e aqui menos 2. E aí, feito isso, eu posso fazer o chiqueirinho. Vou fazer o chiqueirinho agora de cada um deles. Olha só, que barbado. Chiqueirinho. Hidrogênio é mais 1, como tem 4, mais 4, tem que ser igual a mais 1, que é a carga do íon. Então, a resposta, menos 3. NOx do nitrogênio, menos 3. Do cromo, oxigênio, menos 2, como tem 7, menos 14, tem que ser igual a carga do íon, menos 2. Então, vai ser mais 12. Lembrando que como são dois cromos, quando sobe, tu divide. Então, 12 dividido por 2, mais 6. Então, tá ali as carguinhas de cada um deles. Eu vou colocar em cima, né? O nitrogênio é menos 3 e o cromo mais 6. Passando aqui facilmente, ó, menos 2, menos 6, mais 6, mais 3. E o nitrogênio para 0. Então dá para perceber facilmente que o nitrogênio... Deixa eu só apagar aqui em cima. Pronto, apaguei. O nitrogênio ele foi de menos 3 para 0, assim. Sofreu, portanto, uma oxidação. E o cromo passou de... Deixa eu fazer aqui para vocês, ó. Mais 6 para mais 3, sofrendo uma redução. Então, o cromo sofreu redução e o nitrogênio sofreu oxidação. Certo? Então, vamos procurar isso aqui nas alternativas. Ó, deixa eu colocar aqui do lado. Pronto. Vamos procurar isso nas alternativas. Cromo sofre redução. Nitrogênio sofre oxidação. Fechou. Matou a questão. Já era. Resposta certa, letra A. O por que são
6 elétrons? Muito fácil. Porque a variação de elétrons do cromo aqui é de mais 6 para mais 3, gerando uma variação, vou escrever ali para ti, deixa eu só colocar esse troço aqui em cima de novo, que senão eu me perco. Pronto. Gerando uma variação de elétrons igual a 6 menos 3, 3 elétrons. Só que são 3 elétrons para cada átomo de cromo. Como a gente tem 2 átomos de cromo, 3 vezes 2, 6 elétrons. Então o total é de 6 elétrons doados e 6 elétrons recebidos. Bem como o nitrogênio, que cada átomo vai de menos 3 para 0. Então cada átomo de nitrogênio doou 3 elétrons. Como são 2 átomos de nitrogênio, tá vendo? Dá um total de 6. Então resposta certa, letra A na questão 15. Vamos para a próxima. A próxima para mim aqui é a 16. A 16 é um clássico, né, pessoal? Questão maravilhosa. Ela é muito rápida e fácil de fazer, mas quando o aluno não se dá conta do que é pedido, se atrapalha muito. Qual a reação aqui abaixo? Produz corrente elétrica. Pô, nas aulas eu fui super chato, super taxativo, falei, cuida isso. Para produzir corrente elétrica tem que ser uma oxirredução. Então quando vocês pegarem várias reações assim para vocês verem de cara qual é a de oxirredução, basta procurar a única que tem substância simples. Vai direto nela, porque sempre que tem substância simples, tem reação de oxirredução. E a única que tem simples é essa aqui. Resposta, letra E. Ah, não entendi. Não é uma oxirredução aqui? Responde para mim. Não vai de 0 para mais 1, querido? Oxida. Não vai de 0 para menos 2? Não reduz? Então é uma oxirredução. Ó, as outras eu nem vou me dar o trabalho de testar, porque eu já testei aquela ali e vi que tem. Como ele não posso ter mais de uma reação com oxirredução, senão teríamos 2 respostas corretas, 2 produzindo corrente elétrica, essa é a resposta certa. O sódio, ó, quer ver? Passa de mais 1, menos 2, aqui vai dar mais 6 pelo chiqueirinho, pode fazer aí. Vai para mais 1, mais 6 e menos 2, não muda. Se tu fizer a regra do NOx em todas essas aqui, tu vê que ela vai ficar exatamente igual, não vai mudar o NOx. A única em que o NOx muda é a letra E, que é a resposta certa da questão. Então faça sempre isso, como o professor falou. Olha ali quem é que apareceu de novo, o amônio. Outra questão onde tu vai precisar separar o amônio, senão tu não vai saber o que fazer. Então vou escrever para ti aqui, ó. É NH4 ClO4. Depois das aulas de inorgânica, isso vai ficar um pouquinho mais fácil, tá, pessoal? Lembrando que o cátion amônio ele é um cátion super popular na química, a gente precisa ter conhecimento dele. Então, vou separar aqui, ó. Vou separar para ti cátion e ânion. O cátion é o amônio, NH4, vou escrever aqui, mais, e o ânion é o perclorato, ClO4 menos. Fechou. Faz a regra da tesoura, vou colocar para vocês aqui a regrinha da tesoura, ó, é 1 amônio, 1 perclorato. Passa para cá o 1, passa para cá o 1. Então o amônio vai ser 1, perclorato vai ser 1. Fazendo aqui a regrinha do NOx, mais 1, mais 4 para dar mais 1, menos 3, menos 3. Oxigênio, menos 2, menos 8 para dar menos 1, mais 7, mais 7. Então a gente vai precisar acrescentar esses valores ali em cada um deles. Ó, nitrogênio é menos 3, cloro é mais 7, alumínio substância simples 0. Passa para alumínio mais 3, lembrando que o alumínio é sempre mais 3 quando está ligado a alguém. Cloro no final da fórmula menos 1, halogênios no final da fórmula menos 1. Então, já deu para descobrir agora quem é que muda. Vamos ver? Ó. Pronto. Nitrogênio, menos 3. Ah, tá ali o outro nitrogênio. Desculpa. Fechou. Ó, passou para menos 2, mais 2. Agora foi. Nitrogênio de menos 3 para nitrogênio mais 2. Menos 3 para mais 2 oxida. Então, o nitrogênio sofreu oxidação. Vamos ver o outro agora. Cloro, saiu de cloro mais 7 para cloro menos 1, mais 7 para menos 1, reduziu. Cloro, reduz. E o alumínio, barbada, né, pessoal? Saiu de 0 para mais 3, tanto faz qualquer um dos dois alumínios.
oxida também. Então a gente tem 2 oxidando e 1 reduzindo. 2 redutores e 1 oxidante. Vamos lá? Fechou. O alumínio metálico é o agente redutor. O alumínio metálico foi de 0 para mais 3, oxidou. Portanto, sofreu oxidação, é agente redutor. Certo. A reação tem 2 oxidantes. Não, tem 2 redutores. Está errado. O nitrogênio do perclorato de amônio sofre oxidação a NO. Vamos ver? Ele saiu de mais 3 e foi para mais 2. Oxidou, tá certo. 3 está correta. Resposta certa, 1 e 3. Então é uma questão que dá trabalho, caso não tenha entendido, volto agora aqui no vídeo, né? Escuta de novo a explicação. E repito, a gente vai trabalhar bastante esses ânions aqui como perclorato na próxima matéria, que é inorgânica, que eles requereram um pouquinho aqui nessa questão, certo? 23, questão bem fácil ali da URGS, bem boa também. De cara, já olhou a reação, nem leu o resto, já vai direto fazendo os NOx. Sódio vai ser 0, carbono mais 4 pelo chiqueirinho. Aqui fazendo a regra do chiqueirinho, ó, mais 1, menos 2, menos 6, mais 2, mais 4, vai para mais 4 também. E aqui o carbono vai para 0. Bom, fechou. Agora eu vou ler a reação. Essa é uma reação de auto-oxirredução. O que tu acha? Ah, não lembro. O que é uma auto-oxirredução? A auto-oxirredução é uma reação onde uma mesma substância oxida e reduz. E não é o que acontece. Sódio. Inclusive na aula passada, na aula 2, tem um trechinho que é só de auto-oxirredução. Tem 10 minutinhos mostrando isso para vocês. Deem uma olhadinha ali no canal, caso vocês não lembrem. O professor explica bem direitinho, com bastante calma, bastante atenção. Então, para resumir, é quando uma mesma substância oxida e reduz. Aqui o sódio é que está, ó, passando de sódio 0 para sódio mais 1, então ele está oxidando. Sódio que está oxidando. E o carbono que está sofrendo redução. Carbono reduz. Mas não são os 2 carbonos, né, pessoal? É só o carbono que vai daqui para cá. Esse outro carbono ali, ó, esse carbono aqui, ó, ele não sofre nada, tá vendo isso? Ele continua mais 4. Então ele não sofreu nada. Na reação, os átomos de sódio oxidam, tá certo? Enquanto os oxigênios sofrem... Opa, oxigênio não sofre nada. Sódio metálico... No sódio metálico, o sódio tem NOx mais 1. Não, querido. Metálico é quando o elemento é 0, na forma como ele está na tabela, neutro, metálico. E não é o caso ali, então tá errado. No sódio metálico, o NOx dele é 0, não mais 1. Na reação, todos os carbonos reduzem. Opa, erro crasso, não são todos os carbonos não, em hipótese alguma. Somente o carbono que vai daqui, vou colocar aqui para vocês mais ressaltado, ok? Assim, fechou. Ó, somente esse carbono daqui para cá, esse sofre redução, o outro não. Os átomos de carbono do CO2 têm o mesmo NOx, estado de oxidação, forma como a URGS gosta de chamar NOx, que os carbonos do Na2CO3. Certo? Correto. É mais 4, como tu pode ver ali, ó, mais 4 e mais 4 aqui também. Então a resposta certa, letra E. 25. Essa questão é bem barbada, mas a gente tem que deduzir a reação que ele comenta ali. E a reação que ele comenta ali, queridos, é a reação de água oxigenada, que é essa aqui, ó. Vou colocar para ti aqui, ó. H2O2 dando H2O mais O2. Só para acertar o coeficiente aqui. Deixa eu colocar 2 aqui, fechou. Nessa reação, deixa eu colocar os NOx em cima para ajudar. O NOx de cada um desses elementos é um pouquinho atípico, né? A gente fez bastante isso em aula. Tá? Então, se alguém tem alguma dificuldade, dá uma revisadinha na aula passada. Esse aqui é um caso do peróxido. O hidrogênio é mais 1. Como são 2 mais 2, para dar 0, menos 2. Logo, o oxigênio é menos 1. E esse oxigênio menos 1 passa para oxigênio menos 2, tá vendo? E passa para oxigênio 0. Então, isso é uma auto-oxirredução. É quando a mesma substância sofre
os dois fenômenos. Ó, ele passou de -1 para -2, sofrendo ali uma redução, e passou de... Deixa eu trocar aqui essa... Pronto. E passou de -1 para 0, sofrendo uma oxidação. Então ele oxidou aqui, oxida, e aqui ele reduz. Isso é uma auto-oxi-redução. Oxida e reduz. Tudo bem? Então, ele pergunta lá na decomposição, o peróxido de hidrogênio, né, que se transforma em água e oxigênio gasoso, o peróxido de hidrogênio é somente. Ah, mas e como é que eu vou saber essa reação? De novo, vou deixar bem claro ali, bem exposto. Ele comenta no último pedaço, na decomposição ali, ó, do peróxido de hidrogênio em água e... Eita, lelê, o que foi isso? Pronto. Em água e oxigênio gasoso, viu? Então ele mesmo diz a reação direitinho. Atua somente como oxidante? Não, atua como os dois. Atua como redutor? Como os dois. Detergente? Não, não é detergente. Água oxigenada não é detergente. Catalisador? Nada a ver. Resposta certa, atua como oxidante e como redutor. Letra E. 26. Essa questão é chata, que tem que fazer todas, né? Ele quer saber, ó, de novo, quais dessas reações há literalmente o ferro, ou enfim, o enxofre, desculpa, atuando simultaneamente como oxidante e como redutor. Quando ele atua simultaneamente com os dois, é para marcar V. Tá vendo ali? Ó, reação tanto de oxidação quanto de redução. E falso para as demais. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo umas mais fáceis, tá? Eu vou começar pelo final aqui, ó. Essa aqui é uma barbada. Ó, enxofre vai de 0, tá gritando aqui porque é uma substância simples, para -2 quando é no final da fórmula, -2 quando é no final da fórmula. E eu te pergunto, mudou? Foi de 0 para -2. Mudou, mas não sofreu, convenhamos, oxidação e redução. Então é F, como ele pede para eu marcar ali. Ó, de novo, vou repetir, assinale com V quando as reações em que ocorre tanto oxidação quanto redução do enxofre. E F, não é as demais. Então essa primeira é F. Risco 2. A outra que é barbada, deixa eu ver ali. Ah, essa aqui é fácil, ó. Vou fazer aqui aleatoriamente. Pelo chiqueirinho, a gente chega aqui no enxofre mais 4. Ah, mas tu faz muito rápido, como é que eu vou saber? Tá, então eu vou fazer para vocês, ó. É bem fácil. Deixa eu aumentar aqui, dar uma diminuidinha para ficar mais simples. Ó, -2, -6, mais 1, mais 2, para dar 0, mais 4. Viu só? Como foi fácil? Aqui vai para mais 6. Ah, como é que eu vou saber que é mais meio? Calma. -2, -8, mais 1, mais 2, mais 6. Pronto, agora tu sabe. Então ele foi de mais 4 para mais 6. E aqui no final da fórmula, -2. Então esse enxofre sim, mudou, sofreu as duas coisas. Então essa aqui é V. Então a segunda tem que ser V. Riscamos a A. Ficamos entre duas agora. Já sabemos, por isso, que a segunda é falsa. Falsa. Pronto. E o problema vai ser a primeira. Queridos, a primeira ela é bem difícil, vocês vão ter que pegar aqui essa substância que a gente fez no tema passado, FeS2, e vai ter que fazer uma regra da tesoura. Vou fazer contigo aqui. Ó, tu vai escrever Fe+, e tu vai escrever S-. Vocês vão fazer agora aqui, ó, a regrinha da tesoura, desse jeito, passa o 2 para lá, passa o 1 para cá, vai dar, ó, S-1, F mais 2. Então, o S é -1 ali igual ao oxigênio nos peróxidos. Caso tu tenha dificuldade, tu pode aplicar uma regra do chiqueirinho, que é essa aqui, ó. Ó, se eu tentar botar -2 para o enxofre, vai dar -4 para dar 0 mais 4. O ferro não pode ser mais 4. Não existe ferro mais 4. O ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Então tá errado. Portanto, se aí a gente vai tentando. Ah, então não é -4. O que pode ser? -1, -2, né? Ó, posso fazer o seguinte também se tu quiser. Ah, eu acho que o ferro é o mais 3. Aí o cara que conhece o inox do ferro pode tentar. Mais 3,
teria que ser menos 3 aqui, seria menos 3 meios. 3 meios não dá, né, pessoal? Então vamos tirar aqui, vamos tentar o NOx do ferro mais 2. Mais 2, mais 2, aí sim, ó, menos 1, menos 1. Mas convenhamos que pela regra da tesoura feita aqui em cima, é muito mais fácil descobrir esse NOx do persulfeto. Foi novidade nesse ano na prova. Então, o enxofre é menos 1. E ele vai de menos 1 para, no final da fórmula, menos 2 e para 0. Sofreu alto redox. Aqui é um Vzão. Resposta certa dessa questão bem difícil, letra C. Tudo bem? Então, se não entendeu, dá uma pausa, volta o vídeo, não tem problema. É uma questão bem difícil mesmo, chatinha e é novidade. Lembrando que essa questão ela é igual a essa aqui, ó, que foi feita na aula no vídeo passado, 32, tá? Que é uma questão de a URGS faz uma meia-culpa, se sentiu mal por ter cobrado aquilo, e fez uma outra questão mais autoexplicativa, dizendo que o enxofre pode ser menos 1 também. Tá, pessoal? Então cuidem bastante disso, por favor. É uma questão bem boa. Bom, depois dessa ali, então, deixa eu ver o que eu tenho. Vamos lá, é a questão 28, não, 27. Essa é uma questão onde a gente vai ter que fazer um balanceamento por redox e vai ter que ver quem muda, né? Vamos lá? Ó, ferro vai de mais 2 para ferro mais 3. Então a variação aqui de elétrons é igual a 3 menos 2, 1 elétron. Certo? Faz exatamente como a gente fez a outra lá para ficar bem fácil. O cromo, ele vai de cromo mais 6, pela regra do chiqueirinho, para cromo mais 3. Só tem um pequeno problema nesse cromo, ele é diatômico, isso é um pequeno problema, tem que cuidar. Ó, ele vai de cromo 2 mais 6 para cromo mais 3. Então a variação de elétrons aqui vai ficar um pouquinho difícil, tá, pessoal? 6 menos 3 vai ser 3. Só que são 3 elétrons para cada um dos cromos, né? Porque ele passou ó, de cromo mais 6 para cromo mais 3. Só que são 2 cromos nessa estrutura, infelizmente. Então a gente vai precisar fazer essa correção. Vou ter que multiplicar por 2 aqui e vai totalizar 6 elétrons. Isso que dificulta bastante essa questão. Tá? Ó, repetindo. Seria mais 3 normalmente, assim, só 3, se tivesse um cromo aqui embaixo. Mas como são 2 cromos, cada cromo passou de mais 6 para mais 3. Então, se cada cromo passou, 2 cromos existem, na fórmula, já não é estrutural, eu vou precisar fazer essa pequena correção, vou ter que multiplicar por 2. Então vai dar 6. Logo, vocês vão multiplicar 6 aqui, vão multiplicar 1 aqui como a gente fez na aula. Dá uma olhadinha ali na aula 2, balanceamento por redox, se quiser, tá separado, bem fácil. E aí a questão vai se acertar praticamente sozinha, né? Deixa eu só colocar aqui direitinho, é 1 e aqui 6. Então, multiplicar ferros por 6, 6 aqui, 6 aqui. Sabendo que os ferros são 6, né? O primeiro termo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro e o quarto tem que ser 6. Já dá para riscar várias aqui. E vamos lá, o cromo tem que ser vezes 1, o 1 aqui, vezes 2 aqui, né? Porque como 1 vezes 2 dá 2, tem que ter 2 cromos aqui. E aí para finalizar, os oxigênios, são 7 oxigênios, multiplica por 7. 7 vezes 2 hidrogênios dá 14, 14. Querido, se alguém quisesse pegar as alternativas e testar uma por uma, tu também poderia fazer. E daria certo igual. Eu só fiz assim porque a gente conhece a regra por redox, fica mais fácil, mais rápido, na verdade, fazer por redox. Tudo bem? 29. Tá ali a questão, beleza? E ele pergunta, pode-se afirmar que ocorre redução dos ânions nitrito por ação do sal ferroso? Vamos ver. Ó, aqui a gente vai ter que dar uma olhadinha para ver o NOx de cada um desses íons aqui. Sempre lembrando que quando é iônico, por favor, por quantas vezes o professor repetiu isso para ti? Tomara que já tenha me feito, não é, lembrar. Sempre que for iônico, separa assim, ó, Fe+, SO4 menos 2. O SO4 é um ânion super importante, é o sulfato. Então a gente vai fazer desse jeito, ó. Passa o 2 para cá, passa o 3 para cá. Fe é mais 3, menos 2. Então o ferro vai, aquele é mais 3, ok?
E o sulfato é menos 2, obviamente. Se o sulfato é menos 2, a gente pode fazer a mesma relação aqui, ó. E aí vocês vão perceber como é fácil de descobrir qual é o NOx desse ferro. Fe mais e o SO4, que é menos 2. Eu já descobri que ele é menos 2 ali do outro lado, tá vendo? Então, se o SO4 é menos 2, esse ferro tem que ser mais 2. Porque se tem um sulfato para um ferro, né? Então os NOx têm que ser iguais. E ferro aqui, então, mais 2. Portanto, o ferro passa de mais 2 para mais 3. Mais 2 para mais 3, sofreu uma oxidação. Quem é que sofreu redução? Vejamos. Menos 2, menos 4, mais 1 para dar 0, mais 3. Mais 3. Então o nitrogênio vai sair de menos 2 para mais 2, mais 2. Então ele vai sair, tá vendo? De mais 3, queridos. Mais 3, vou colocar ali, para... Opa, errei, pô. Mais 3 para... Agora foi? Mais 2. Isso é uma redução. Então, ocorre redução do nitrito por ação do sal ferroso. Certinho. Nitrito é NO2-, nitrato NO3-. Nem precisava saber disso, porque a única coisa de nitrogênio que reage com ferro é isso aí. E as outras são bem erradas, né? Oxidação de H+, não, o H+ não muda, ele é mais 1 antes e mais 1 depois. É a mesma NOx. O íon H+ atua como redutor. Não, ele não muda, ele é mais 1 antes e mais 1 depois, então ele não atua como nada. O nitrogênio do óxido nítrico, que seria isso aqui, está num estado de oxidação maior que do ânion nitrito, que seria esse aqui. Não, o nitrito é mais 3, como tu viu ali, ó, e o outro é mais 2, está errado também. E o ferro do sulfato de ferro 2 está no estado de oxidação maior que o ferro do sulfato de ferro 3. Não, né, pessoal? O estado de oxidação é o NOx. O primeiro é mais 2, como tu pode ver ali, e o outro é mais 3. Resposta certa, letra A. 37. 37, então, essa questão é ruim, bandida, porque eles não deram a reação. Então o aluno deveria montar a reação. Olha a sacanagem da questão. Eu nem balancei ela, mas se vocês quiserem, assim, ó, essa reação que a Ubra dá é uma reação que tá já no livro, que é a 15. Essa aqui, ó. Ali, ó, tá vendo? É a reação 15, a mesma reação. Então dava para pegar e colar dessa aqui, se quisesse. Tá vendo? É a mesma reação. Então eu peguei lá, deixa eu só consertar aqui, botar o coeficiente 4 na água, mas era bem ruim mesmo, tá? E os coeficientes são os mesmos, o nitrogênio sai ali de nitrogênio mais menos 3, como a gente fez na questão 15, é exatamente a mesma coisa, vai para nitrogênio 0, e o cromo sai de cromo mais 6 e vai para cromo mais 3, é o mesmo processo da questão 15. Então a resposta certa, cromo vai sofrer redução, como ele pede lá em cima. Quem é que sofre redução? É o cromo. Reduz, vai de mais 6 para mais 3. E o oxigênio sofre oxidação. Oxigênio. Bem difícil essa questão. Bom, depois da questão 37, a gente tem a 40. A 40 é uma questão bem estranha, porque o Enem dá um processo gigantesco aqui, o aluno se atrapalha todo. E ele pergunta quem é que sofre o processo de redução, de oxidação, desculpa. No processo de redução do metal, que ele dá ali na questão, quem é o agente redutor nesse processo? Então vamos olhar o metal em todas as suas etapas. Aqui está o ferro, que é o metal, ele está reagindo com CO. Aqui está o ferro, que é o metal, está reagindo com CO. E aqui está o ferro, que é o metal, reagindo de novo com CO. Então observem que o CO reage com o ferro em todos os momentos. Portanto, quem vai sofrer o processo de redução é o ferro, como ele fala. No processo de redução desse metal, é o ferro que sofre. Quem é que sofre oxidação, ou seja, é o agente redutor, só pode ser o CO. Quer ver? Aqui ele sai de CO, que é mais 2,
Carbono para o carbono mais 4. Aqui ele sai de carbono mais 2, pela regra do chiqueirinho, para mais 4. Então oxidou de novo. E aqui ele sai de mais 2 para mais 4. Oxidou de novo. Até na aula de quinta-feira eu fiz essa questão, o pessoal pediu. E mesmo que quem esteja oxidando seja o carbono, tu nunca pode marcar o átomo como resposta, e sim a substância que o detém, ou a partícula que o detém. Se o carbono está no CO, a resposta tem que ser CO. Né? Então, tá aí questão do Enem, monóxido de carbono, resposta da 40. E a última, queridos, do tema, 43, que é uma questão que a gente fez em aula também, está lá na aula 2, no balanceamento por redox. Eles pedem os coeficientes estequiométricos, uma questão da AMAN, né, da prova para, enfim, o exército, serviço militar. E ele diz que quer a soma dos coeficientes inteiros, o agente redutor, que é quem sofre oxidação, o nome do composto iônico formado. É muita coisa, né? Então vamos lá. Ó, a primeira coisa que tem que fazer ali é ver que o cobre ele vai de 0 para cobre mais 2 pela regra aqui da tesoura. Faz ali a regra da tesoura e vê que ele vai para mais 2. Então a gente escreve aqui, ó, Cu vai de 0 para Cu mais 2. Então a variação do NOx é igual a 2 menos 0, 2 elétrons. E o nitrogênio vai de mais 5 para nitrogênio mais 2. Então, a nitrogênio mais 5 para nitrogênio mais 2, variação de 5 para 2, 3 elétrons. Então, a gente vai multiplicar cruzado como a gente fez na aula. Essa questão é igual a da aula que eu passei para vocês. Tudo bem? Então, feito isso, nós vamos lá para o nosso terceiro passo da regrinha, que é aplicar os coeficientes aqui em cima. Passou o avião agora aí. E beleza. Então vamos aplicar aqui em cima. Ó. Vou botar 3 no cobre, tem que multiplicar por 3, e 2 aqui no nitrogênio. Bota 3 aqui e 2 aqui na frente do nitrogênio. 2, assim. E agora é só alegria, é só começar a balancear. Tá, ó, tem que botar um 3 aqui também. Então a gente vai ter 3 cobres, 2 nitrogênios mais 6, vai dar 8. Preciso de 8 aqui. Isso vai dar 4 águas aqui para fechar os hidrogênios e matou. Então eu vou colocar aqui embaixo direitinho para não ficar tão bagunçado. Ó. Vou colocar aqui uma outra cor. Aumentar um pouquinho. Ó, vai dar 3... Eita, aumentou muito. Vai dar 3 mais 8 mais 4 mais 2 mais 3. Isso vai dar 3 mais 8 dá 11... mais 4 dá 15, 17, 17 mais 3 vai dar 20. Então a gente vai ter 20 como coeficiente estequiométrico nessa questão. 20 a gente tem apenas em duas alternativas, na B e na E. Ok? Bom, feito isso, ele quer saber quem sofre oxidação, o agente redutor. Quem oxida é o cobre, né, pessoal? Então tem que ser o cobre 0. As duas têm o cobre, não dá para ele matar nenhuma. E aí a resposta seria a letra B, porque ele tem um nitrato de cobre 2, porque o NOx final do cobre é 2. Certo? Resposta certa, letra B.